Olá, hoje estamos aqui para mais uma aula de algumas funções orgânicas e eu gostaria de rever as primeiras funções em que nós vimos, só para lembrarmos e assim podemos estudar mais duas funções orgânicas hoje. A primeira função estudada foi álcool, onde nós temos um radical de carbonos ligados ao H e a terminação do álcool é ol. Nós vimos também o fenol. O fenol é quando tem o anel benzênico, o aromático ligado a um OH. Na nomenclatura, nós vamos colocar fenol ou hidroxibenzeno. Vimos também aldeído, onde eu tenho um radical ligado a uma carbonila, que fica na ponta da cadeia, C-H, e a terminação do aldeído é -al. Vimos também cetona, onde eu tenho uma carbonila entre carbonos. Eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos para ser uma cetona. E a nomenclatura, a terminação, o sufixo é ona. Hoje nós vamos estudar uma função orgânica muito famosa, muito usada, que cai muito em vestibular, porque dela derivam-se outras funções. É o ácido carboxílico. E para ser um ácido carboxílico, é necessário que tenhamos uma carboxila. E a carboxila é essa aí, ó, C-O-OH, na ponta de uma das cadeias. Ela é bem parecida com o aldeído, só que o aldeído é C-O e H. E a carboxila do ácido carboxílico tem dois oxigênios, C-O-OH. Vou colocar uma brincadeirinha minha aqui para você tentar guardar. Olha lá, ácido carboxílico, né? Tá vendo que tem dois OHs, né? Dois oxigênios e o H no final? Então você tem que guardar. Ácido carboxílico tem que ter um carbono com dupla O e OH em uma das pontas da cadeia. Como que se faz a nomenclatura de um ácido carboxílico? Então nós temos aí um radical ligado à carboxila e a nomenclatura tem que ser a primeira palavra ácido e a terminação, o sufixo é oico. Então começa com ácido, dá nome à cadeia, às ramificações e o final do nome vai oico. Oico, você não lembra de um porquinho? Oico, oico, oico. Então, ácido carboxílico termina com oico. A gente vai lembrar do porquinho. Vou fazer agora com você dois exemplos. Esse ácido carboxílico que está aí é o ácido carboxílico mais simples que tem, porque ele apresenta apenas um carbono e tem a carboxila com dois oxigênios. Então, qual é o prefixo para um carbono? É met. Lembrando que a primeira palavra tem que ser ácido. Então, para um carbono é met. A ligação de um carbono é simples, tem que ser an, porque para ser en tem que ser uma dupla entre carbonos, e essa dupla que está aí não está entre os carbonos. Então, um carbono é an e o final é o porquinho, é oico. Esse é o ácido metanóico. Numa das aulas anteriores, também lhes disse que pode ser usado um outro prefixo para um carbono, que é fórmio. Então, essa substância pode ser chamada também de ácido fórmico. Fórmio vem de um carbono, ácido fórmico, que é realmente o ácido produzido pelas formigas. E esse ácido ele é irritante para o homem, numa quantidade excessiva, pode fazer bem mal para nós. Tá? Esse é o famoso ácido fórmico. Um outro ácido carboxílico famoso é o que tem dois carbonos. Olha lá, dois carbonos, dupla O, OH na ponta da cadeia. Então a primeira palavra é ácido, prefixo para dois carbonos et, o intermediário é an, porque entre os carbonos é ligação simples, o final é oico. Eu falei para vocês também que haveria um outro prefixo usado para dois carbonos, que é aceto. Então, esse ácido também pode ser chamado de ácido acético. Acético quer dizer dois carbonos. E o ácido acético é o principal componente do vinagre. Agora, uma outra função orgânica derivada dos ácidos carboxílicos, na verdade, que são os sais orgânicos. Eu coloquei aí a carboxila e você pode substituir alguns grupos na carboxila. Então, por exemplo, pegando o ácido carboxílico C-OH, nós vamos retirar o hidrogênio, que pode sair numa ionização, porque é um ácido, e se nós substituirmos por um elemento qualquer, um metal qualquer, um cátion qualquer,
você vai transformar num sal orgânico. Geralmente é sódio, potássio, magnésio, cálcio que podem entrar nessa extremidade. E aí você transforma num sal orgânico. Como seria então a nomenclatura de um sal orgânico? Você vai dar nome da seguinte forma: oato de e o nome do cátion. Então aquele dupla O e O vai ser chamado de oato. Você vai colocar o número de carbonos que tem nele e no final do nome você dá nome ao cátion. Se for o sódio, potássio, quem for, vai no final do nome. Então a nomenclatura de um sal orgânico é oato de e o nome do cátion. Para encerrar, então, eu vou te dar alguns exemplos de nomenclatura de sais orgânicos. Nós temos ali aquele sal, você está vendo o potássio na ponta da cadeia, e é uma cadeia que tem 2 carbonos, então ficaria como nome? Ó, et, a ligação entre os carbonos é simples, an, acabamos de ver que um sal orgânico é oato, e o cátion presente é o potássio, então vai ficar etanoato de potássio. Usando outro prefixo que eu lhes disse que pode ser usado para et, é o aceto. Então poderia ser o nome desse sal também de acetato de potássio. É um sal derivado de um ácido carboxílico. Mais 2 exemplos. A imagem não está muito boa, mas dá para nós entendermos um pouquinho. O exemplo do meio, nós temos na ponta dupla O e potássio de novo. E é uma cadeia maior agora. Então, seguindo as regras da orgânica, a gente precisa identificar a cadeia principal. Nós precisamos identificar a cadeia principal. E você vai concordar comigo que a cadeia principal está aqui. Olha lá. E nós temos uma ramificação aqui também nessa cadeia. A numeração da cadeia tem que ir na ponta mais próxima do grupo funcional. E o grupo funcional para nós aqui é o sal orgânico, certo? Então como que ficaria a numeração? Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A numeração vai da direita para a esquerda porque o grupo funcional está à direita. Vamos dar nome primeiro à ramificação. Como chama essa ramificação com um carbono? Metil. Está ligada no carbono 3, então vai ficar 3-metil. A cadeia principal tem 4 carbonos, but. As ligações são simples, an. É um sal orgânico, oato de potássio. Então vai ficar 3-metil-butanoato de potássio. O exemplo de baixo, a gente pode identificar aqui a cadeia principal. Você vê que não tem ramificação, certo? Tem uma dupla aqui na cadeia, isso também vai ter que ser identificado. Como que ficaria a numeração dessa cadeia? Ó, do grupo funcional, a preferência, então, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 os carbonos. Você concorda que nós temos uma dupla aqui ó, no carbono 2, certo? Então, nós temos 5 carbonos. O prefixo é pente. No carbono 2, nós temos uma dupla, então aqui ó, 2 em, a dupla está no carbono 2, oato, porque é um sal orgânico, e o cátion presente aqui é o sódio. Então fica pente 2 enoato de sódio. É assim que a gente dá nome a sal orgânico. Hoje nós estudamos rapidamente mais 2 funções, ácido carboxílico, que é o porquinho oico, e nós estudamos o sal orgânico, que é oato, e o nome do cátion. Até a próxima aula.